Carol, socorro! Comprei a jabuticabeira assim! Achei que estava fazendo tudo certo, mas ela está assim! Vou te ajudar nesse vídeo a salvar a sua jabuticabeira da desgraceira, deixá-la um pouco assim, para daqui a alguns anos ela ficar maravilhosa assim. Jabuticabeira é planta frutífera brasileiríssima, de beira de rio, de área de mata semi-sombreada, o que significa que ela, 1, ama água, 2, pode aceitar um ambiente parcialmente sombreado. O problema é que a gente exagera nessa questão do sombreamento, deixa a planta num lugar só com claridade e na hora da rega se confunde achando que é planta, quando na verdade é peixe. As pessoas regam planta assim. Daí eu falo, tem que colocar muita água. A pessoa pega um regador desse tamanhinho para um vaso daquele tamanhão e faz assim. Ah, acho que tá bom. Não tá bom. Jabuticabeira precisaria de uns 4 regadores desses se tiver plantada num vaso desse tamanho, tá? É planta, mas na verdade é peixe, porque ela é de beira de rio. Justamente por isso ela tá acostumada a ter as raízes sempre bem úmidas. Tem truque e eu vou te dar nesse vídeo ainda, aguenta aí. Mas primeiro de tudo eu vou te falar da dupla clássica que leva a sua jabuticabeira à morte. Pouco sol, pouca água. Primeira sinalização que você provavelmente ignorou: pontinha de folha queimada. É bem no biquinho. Vai queimando suavemente no biquinho, mas a planta ainda tem bastante folha. E quem não treina plantês talvez não tenha identificado esse sinal. Só que a gente continua fazendo besteira e o sinal evolui para o característico V. Você vê que a folhinha que estava queimada só no biquinho, a queimadura avança em forma de V. Aqui a gente já tem uma sinalização muito mais gritante e geralmente acompanhada de queda das folhas de baixo. A planta vai ficando meio pelada, não está tão cheia quanto no dia que você comprou. E geralmente esse é um sinal que se confunde porque a planta ainda está se adaptando, então pode ser que você ache que é porque ela acabou de chegar da floricultura ou do garden center, o que seria inclusive uma conclusão correta não fosse por este sinal. A maioria das pessoas me procura nesse estágio e eu quero treinar você para ser capaz de identificar o problema antes mesmo do primeiro estágio, tá? Então você repara que quase toda a folhagem está tomada pela queimadura e que outros problemas começam a surgir, né? Pode ser que você veja cochonilha, pode ser que as brotações tenham queimado completamente e caído, pode ser que a planta já esteja como essa, praticamente sem folhas. Como é que a gente recupera? Primeiro sinal é tentar descobrir se a sua planta ainda está viva. Então você vai pegar uma faquinha, uma tesoura e dar uma arranhada no tronco. Você percebe aqui que sim, ela está viva e implorando por um carinho seu. Então, vamos aprender a fazer uma poda de recuperação. Para salvar a sua jabuticabeira sofrida, você vai precisar de tesoura de desbaste, talvez de tesoura de poda para os galhos mais grossos, vaselina em pasta, extrato de própolis, os dois você acha em farmácia, e canela em pó, esse não preciso nem te contar, né? Supermercado. A gente também está usando uma adubação específica de jabuticabeira, que é produzida pela Forte Jardim, que foi fundada por um apaixonado por jabuticabeiras, então é muito legal ele ter uma linha inteira de adubação para esse tipo de planta, justamente porque ela é o xodó dele. Eu contei, essa planta tem 79 folhas só. E sim, você vai tirar todas.
Como é que a gente faz uma poda? Primeiro de tudo, se encha de coragem, porque realmente não tem outro jeito, é só esse mesmo. Segundo, escolha um dia mais fresco, nublado, hoje está até chuvoso aqui, é ótimo para isso. Terceiro, melhor que seja numa lua nova ou minguante, quando os açúcares presentes na seiva da planta ficam mais concentrados nas raízes. Na lua cheia, os açúcares presentes na seiva estão um pouco mais concentrados nos galhos, nas folhas e nas flores. Por isso, a gente usa a cheia para tirar muda e a nova ou a minguante para fazer poda. Não vai aproveitar nenhum desses galhos para tirar muda. A sua planta está à beira da morte. Essas ponteiras aqui devem estar bem secas. Vou tirar o grosso dos galhos finos com a tesoura pequena e aí depois que a gente tiver dado uma diminuída na planta, a gente vai ter uma noção melhor do que precisar cortar de acabamento fino para ajeitar o formato da copa. A gente evita galhos que estão com um desenho muito pouco natural, né? Você vê que tinha, ó, aqui esse toco indica que tinha um galho que vinha para cima, né? Que foi podado ou queimou e caiu. E aí a planta fez uma rebrota de um galho para cá, que queimou a ponta, ó, aqui e caiu. A planta fez uma rebrota para cá. Ela fez um desenho muito esquisito, tá vendo? O galho não parece bom. Então eu prefiro deixar um galho mais voltado para fora para a gente ter uma brotação que vai nascer mais aqui do que manter, por exemplo, ele até aqui, ó, e continuar com esse desenho que tá meio bagunçado, entende? Essa provavelmente não vai ser a última poda que você vai fazer na planta. Queremos que ela sobreviva, certo? Se você errou alguma coisa, você notou que ficou com um desenho esquisito, daqui a alguns meses você pode podar de novo. Aqui eu vou considerar qual é o comprimento máximo que eu quero deixar, tá? Como ela tá bem sofrida, eu vou baixar um pouco o comprimento. Esse galho central aqui vai ser o meu galho mais alto. Se eu baixar ele por aqui, esse galho de fora, ó, para fazer um desenho mais harmônico, mais arredondado, esse galho de fora vai ter que ser bem mais baixo, tá? Lembra de fazer os cortes na diagonal, próximos do nó que fica, né? Dessa verruguinha onde antes tinha o cabinho da folha. A gente também vai aproveitar essa oportunidade para remover galho seco e galho que eventualmente tenha uma praga bem localizada. Você achou um ramo inteiro com cochonilha? Arranca todo. Aqui eu tenho galhos que estão se cruzando. Quando você tem muitos galhos se cruzando para dentro do desenho, você tem uma baixa aeração. Não entra sol direito e também não ventila bem a parte próxima do tronco. E jabuticabeira dá fruta no tronco. Então a gente quer que o sol penetre para que ela possa ter bastante fruta. Se você tiver muitos galhos entrelaçados para dentro, talvez você tenha uma planta com dificuldade de frutificar. Não é o caso aqui, tá? A dificuldade dela no momento é de viver mesmo. Mas é só para você entender que com ela pelada é bem mais fácil de explicar isso. Outra coisa interessante, se você fizer podas mais nas pontas, é provável que a planta encha em cima, mas continue peladona embaixo. Se você podar embaixo também, você vai ver que ela demora um pouco mais para rebrotar, mas que ela também enche de folhas na parte inferior. Geralmente não precisa selar os galhos da planta que você podou. Se é uma árvore, ela tem bastante força para ela mesma se virar com esses cortes. Mas essa é uma planta que está com o pé na cova. Então eu vou aproveitar para passar a pasta cicatrizante nos galhinhos mais grossos e blindar a jabuticabeira contra doenças. Preparei aqui uma pastinha selante com canela, extrato de própolis e vaselina em pasta. Se você quiser uma receita aproximada, tem no livro Minhas Plantas, Jardinagem para Todos, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você comprar. Então, ó, venho com ela só nos galinhos mais grossos.
E agora, para terminar, comidinha para o solo. Esse aqui é um adubo do tipo NPK, tem nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio vai fazer a folhagem ficar verde e a planta crescer depressa. Fósforo vai ajudá-la a produzir flores e depois frutas e também a enraizar um pouco melhor. E o potássio vai blindar a sua jabuticabeira contra pragas e doenças. Aqui tá falando que para um vaso de 50 centímetros por 50, eu deveria usar 3 colheres de sopa. Só que esse vaso é um pouco menor. Esse é mais para 30, 40 do que para 50. Então, eu vou fazer uma adaptação, tá? Vou colocar o equivalente a menos de 2 colheres. Na dúvida, ponha menos do que mais. Ó. Acrescento superficialmente. Dou uma misturada. E eu vou aproveitar que eu já tô aqui embaixo para te contar um segredo importante sobre a jabuticabeira. Como ela frutifica no tronco, ela não gosta de muita umidade próxima do tronco. Ela ama umidade na raiz. Mas quando você vem chegando para muito perto aqui do tronco, ela fica sufocada e começa a perder folha, tá? Então o que você vai fazer? Se quiser colocar palhinhas protetoras, ótimo, mas afasta um pouco, não deixa tão rente ao tronco. Mesma coisa na hora de regar, venho com a água mais longe do tronco, para a terra absorver e ela não ter essa área muito molhada, tá? Claro que na natureza, se chover, vai molhar a planta toda. O que eu tô falando é o cultivo em vaso, num ambiente doméstico, tá? Então, a gente evita problemas. E agora, para melhorar a absorção do adubo, eu vou regar bem. Aqui no vídeo eu vou usar só um regador, mas na sua casa molha bastante, tá? Você vai cuidar dessa moça para que ela possa se recuperar, encher de folhas novas e aí sim, quando ela estiver realmente boa, mudá-la de vaso, tá? Não tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Primeiro melhora a parte vegetativa e recupera essas raízes no vaso que ela tá, para só depois você passar essa planta para uma casa maior. Se lembre que ela não gosta de vento, de ar-condicionado. É planta de beira de rio, lembra? De local bem úmido. Precisa dessa umidade no ar também. Para você imitar esse sombreamento parcial que ela gosta, lembre-se de colocar num cantinho do seu jardim ou da varanda, onde ela tenha um muro, uma parede, uma árvore mais alta, um morro ou até um prédio vizinho, que faça uma projeção de sombrinha parcial ao longo do dia. 6 horas bom, 4 horas já começa a ser ruim, tá? 2 horas nem pensar, a sua jabuticabeira vai perder todas as folhas e vai acabar morrendo mesmo com todos esses cuidados. A frequência de adubação tá na embalagem, então esse baldinho dura para muitas aplicações, pode ser seu companheiro para recuperar a sua verdinha. Tem dúvida sobre alguma outra planta que você gostaria de recuperar? Deixa aqui nos comentários que eu quero te ajudar no que eu puder pra gente salvar a sua verdinha, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.